Glória exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé neste momento para nós iniciarmos com a oração. Glória exaltado o nome do Senhor. Viemos para adorar e buscar a face do Senhor. Vamos iniciar. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai digno, neste momento, meu Deus, meu Pai, eu te apresento cada um, meu Deus, dos teus filhos, as tuas filhas que chegaram na tua casa e que vieram te adorar, que vieram buscar a tua face, meu Deus Santo, querido e digno. Pai, muito obrigado porque nós chegamos aqui sã. Pai, aqueles que vêm pelo caminho, meu Deus, meu Pai, traz, meu Senhor, livra, Senhor, os que vêm a pé, de bicicleta, de carro, de moto, livra, Senhor, de acidente, meu Deus, meu Pai, os teus filhos, meu Senhor, que vêm te adorar, que vêm buscar a tua face, meu Deus Santo, querido e digno, meu Deus, meu Pai, toma cada um nas tuas mãos, que este culto, meu Pai, seja notório, meu Deus, meu Pai, tudo era para a tua honra e a tua glória, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, aqueles que passar na frente da tua casa, quando escutarem os louvores, seja impactado, meu Pai, com teus louvores, meu Deus, seja impactado com a palavra, meu Deus, meu Pai, abençoa cada um, meu Senhor, os músicos que vão louvar, os conjuntos, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, que o louvor seja impactante, meu Pai, meu Senhor, que venha tocar na alma, no coração, meu Senhor. Senhor, abençoa também, meu Pai, os vizinhos, meu Senhor, que possa ouvir a tua palavra, meu Pai, e que possa sentir a presença do teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai. Meu Deus Santo, querido, desígnio, nos fortalece, meu Deus, meu Pai. Toma cada um na tua presença, Deus Santo e poderoso, Deus, meu Pai. Meu Senhor Santo, querido e digno, meu Pai, a qual nós viemos te adorar, a qual nós viemos buscar a tua face, meu Deus Santo e poderoso, Deus. E assim, meu Senhor, nós te engrandecemos, meu Senhor, santo e poderoso Deus. E eu convido a irmã Josefa para louvar o hino 185. E você continue de pé para nós louvarmos junto o hino 185. Glória, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, invocando o Senhor para este grande momento, sabendo que Ele já chegou aqui antes de nós chegarmos. O Senhor já se fazia presente neste lugar. Glória, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, santo e poderoso Deus. Saúde, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis para te louvar. A irmã Floceli também louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E você continue com esse espírito de adorador. Depois da irmã Floceli, a irmã Edneia. Se prepara que já está com a oportunidade após a irmã Floceli. Diaconisa Floceli. Glória, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o 127. Aleluia, Jesus, louvado seja teu santo nome. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 221. Amém? Glória a Deus. Eis-me aos teus pés, Senhor, opera em mim, espero mais vigor, opera em mim, eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir, dai-me o teu amor, opera em mim. Lindo, trazendo a palavra inicial. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, que maravilhoso estarmos mais uma noite na presença do nosso Senhor Jesus. Amados, vamos abrir vossas Bíblias no livro de Lucas,
Lucas. Aleluia. Lucas 21. A partir do versículo 25. Lucas 21, a partir do versículo 25. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso e é fiel. Continua cuidando de mim e de você. Aleluia. Amém? A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Somente até aqui, vamos fazer uma breve oração, amém? Pai amado, Pai querido, meu Senhor da glória, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, porque cremos, Senhor, que Tu é poderoso, que Tu é maravilhoso, Senhor, em nossas vidas, Pai amado. Nos abençoa, Senhor, nos ensina, Pai, a praticar a Tua verdadeira, Senhor, palavra, Pai. Nos ensina a fazer o que Te agrada, meu Senhor da glória. Retira de nossas vidas, Pai, aquilo que não Te agrada, meu Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos manter em retidão, Pai. Fazer aquilo, Senhor, que é certo e é correto aos Teus olhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus, aleluias. Então a palavra do Senhor nos fala, né? Aqui da vinda do Filho do Homem. Que a palavra diz, né? Que nem o Filho do Homem sabe, o Filho de Deus sabe o momento certo, né? Que vai vir Jesus para nos buscar. Então diz que vai ter sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então devemos estar atentos, né, aos sinais do Senhor em nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos fala. Muitas vezes o Senhor, Ele fala conosco e nós não compreendemos. Mas porque nós não compreendemos? Porque nós não ficamos atentos ao falar do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos fala no gesto de alguém que está do nosso lado. O Senhor nos fala em sonho. O Senhor nos fala muitas vezes em pensamentos. Nós estamos aqui ligados na palavra do Senhor, estamos em oração, estamos ouvindo louvor e o Senhor fala conosco. Se nós estivermos ligados, a gente ouça sim a voz do Senhor, amém? O Senhor é maravilhoso, pois vamos ficar atentos, porque naquele grande dia o Senhor irá mostrar os sinais no sol, nas estrelas e na lua. Muitas vezes nos tempos que estamos vivendo, estamos assim tão, como é que se diz? Muito ocupados. Vivemos num tempo muito ocupado, é a correria do nosso dia a dia. Muitas vezes nós esquecemos de olhar até para o céu, de contemplar as maravilhas que o Senhor faz, porque as nuvens, muitas vezes, quando a gente levanta nossos olhos para o céu, a gente vê um céu maravilhoso, nuvens lindas. Através até das nuvens o Senhor pode falar conosco. Assim nós estejamos ligados e atentos a todos os momentos, tá certo? O Senhor é poderoso. Então Ele diz também aqui, meu querido, que nós, nas nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, e haverá homens que desmaiarão de terror. Então, meus queridos, são grandes coisas que ainda irão acontecer, né? Nós ainda iremos ver muitas coisas. Então não é para nós ficar com medo, é para nós correr para os pés do Senhor, é para nós correr para orar,
é para nós correr a cada momento, estar apresentando nossos familiares diante do Senhor. Aquele que ainda não conhece o Senhor, vamos apresentar, tá certo? Porque naquele grande momento o Senhor vai ter um encontro com eles, amém? Glória a Deus, aleluia. Então se verá, no 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Olha aí, irmãos, que maravilhoso, né? Vamos continuar em oração, vamos continuar alegres e felizes de estar na casa do Senhor. Que maravilhoso, né? Só imaginarmos o Filho do Homem descendo, o Filho de Deus descendo das nuvens para nos encontrar, né? Que maravilhoso, é uma cena maravilhosa, muito linda, que podemos ficar imaginando e contemplando aquele grande dia. Então fala aqui também no 28, ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Então o Senhor diz, quando estiver acontecendo, tu não vai chorar, tu não vai ficar com medo, tu exulta, tu clama, tu pula de alegria, tu me busca, tu não vai ficar com medo, porque eu estou contigo, eu estou do teu lado. Se você está desanimado, eu estou aqui para te levantar. O Senhor a todo momento Ele está ali velando tudo que nós estamos fazendo, amém? Então Ele diz que é para nós erguer a nossa cabeça, né? E ficar esperando aquele grande dia, porque o Senhor fala aqui que a redenção se aproxima. Então que possamos estar preparados, meus queridos, para aquele grande dia, nós estarmos, né, com as nossas vestes limpas para subir para a glória, para estar do lado do Senhor Jesus, lá no céu, do lado do nosso Pai Celeste, amém? E aqui é essa palavra que eu deixo para os amados e para mim também nesta noite. Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade, amém? Glória a Deus. Eu convido o evangelista Carlos Antônio para nos trazer uma saudação. Glória exaltada o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Saúde a todos com paz do Senhor, amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor de Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Pode deixar, escute, amém, igreja? Versículo 1 diz o seguinte: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo teme ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhe diziam: traz os vasos, e elas o enchiam. Traz mais algum? Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Nós vemos aqui, amado irmão, a fé e a confiabilidade na palavra de Deus. Essa mulher, ela declarou ao homem de Deus o que tinha havido na família dela, o que tinha havido na casa dela. Aleluia. Nós conhecemos essas palavras, glórias a Deus, e sabemos, aleluia, que aquela mulher era uma mulher pobre e necessitada. Porém o esposo devia, aleluia. E ela chegou o momento, irmãos, que ela estava
sem saída, sem saber o que fazer. E muitas vezes, irmão, na nossa vida, nós também nos encontramos conforme aquela viúva. Aleluia! Olhando para um lado, olhando para o outro, achando que não há saída. Só que nós esquecemos muitas vezes de olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Aleluia! A palavra diz que nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Essa mulher declarou àquele homem a necessidade dela, o que estava acontecendo. Aleluia! E ele pediu para ela declarar o que ela tinha em casa. E você acha que você não tem nada, mas você tem algo muito importante. Aleluia! Você tem algo, aleluia, muito importante para com Deus. Aleluia, Jesus. Quando ela declarou a ele o que ela tinha, naquele momento, irmão, chegou a solução do problema. Na hora que você declarar para o Senhor Jesus Cristo a tua dificuldade, a tua necessidade, Ele vai dar um escape na tua vida. Ele vai dar uma solução para o teu problema. Glorificado é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque Ele é Deus, aleluia. O principal, ela obedeceu a ordem do homem de Deus, aleluia. Vai, entra na tua casa, tu e teus filhos. Ele não mandou chamar vizinhos, outros parentes, não, só ela e os filhos dela. Muitas vezes o Senhor Deus fala algo para contigo fazer, aleluia, e muitas vezes você quer mostrar para todo mundo. Ainda não é o momento de mostrar, é apenas o momento de obedecer a ordem do Senhor, como quer que seja feito. Guarda em teu coração aquilo que o Senhor vai te entregar, para um dia tu revelar a bênção que o Senhor vai entregar em tuas mãos. E as palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Glórias exaltadas seja o nome do Senhor Jesus. O diácono José Carlos já está com a oportunidade de louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Amém. Amados, me desculpem, mas eu vou fazer um pedido a vocês. Quando começar a canção, que eu não vou nem anunciar qual é, se puderem, fiquem de pé e vamos louvar ao Senhor de pé, amém? Oh, aleluia! Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar um bem animado da nossa harpa, o 467, em nome de Jesus. Oh, por que duvidar?
sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Você Chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória. Só pra ti
oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde já, vamos ficar de pé. Convido o pastor Adriano para fazer oração pelos ofertantes dizimistas da casa do Senhor. Após a oração, a irmã Célia já está com a oportunidade de louvar e agradecer o nome do Senhor. Senhor, vamos orar ao nosso Deus, mas eu quero aqui fazer uso de uns 2 versículos da palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, para que, tendo sempre em tudo, todo suprimento abundeis em toda boa obra. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai santo, querido, Pai bendito, te agradecemos, ó Deus, por estarmos em tua presença, te adorando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Abençoa todos quantos estão aqui, meu Pai, aqueles que irão contribuir na tua casa. Também abençoa aquele que não tem nesta noite para contribuir. Senhor, vem abençoar a todos, meu Pai. Abre porta de emprego para o teu filho, a tua filha, que está em busca, meu Pai querido, de ser, meu Pai, empregado, meu Senhor, de conseguir, meu Pai querido, uma porta de emprego. Também eu peço a tua bênção, meu Senhor, na vida do teu filho, da tua filha, meu Pai, que trabalha, meu Deus, para si mesmo, é autônomo, não deixe cessar, mas multiplica mais e mais. Aquele que tem o benefício, meu Senhor, seja, meu Pai, qual for, meu Pai querido, a área, que o Senhor Deus venha abençoar, ó Pai, e multiplicar em nome do Senhor Jesus. Pai santo querido, nós te pedimos, ó Deus, que venha, ó Deus, repreender o inimigo, que tenta, meu Pai querido, minar, roubar, Senhor, aquilo que tem nos dado através do suor do nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus, coloca por terra todo o mal, Senhor, e abençoa cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, livrando de todo o mal, na ida para no trabalho, também na volta, Senhor. Abençoando, meu Pai querido, a renda de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, multiplica, Senhor, e concede, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, a tua graça, de sermos fiéis a ti, Pai, seja no pouco, seja no muito, mas fiéis a ti, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, abençoa as finanças da tua casa, Senhor, supre todas as nossas necessidades e nos ajuda, tem cuidado de nós, meu Deus, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Assim te louvamos, Deus, e por tudo te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Voz, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu amo
calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu mereço a voz de livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, um começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Glorificado seja o nome do Senhor. Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Glória, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que louvor maravilhoso. A voz do Senhor é tudo. Nós temos que ficar atento para esta voz maravilhosa, que é a voz do Senhor. Vamos ficar de pé neste momento e nós vamos receber a Deus se faz presente neste lugar. Saúde o amado igreja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha vigia o sentinela. 127. Versículo 2. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E o versículo 5: bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Depois, oremos. Pai querido e santo, aqui está, Senhor, a tua palavra, Pai amado. Fala conosco, Jesus, nesta noite, Pai. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a tua igreja, Senhor. Precisamos, Pai, ser obediente a ti, Senhor. Fazer o que te agrada, meu Pai. Que esta palavra, Senhor, possa morar em nós, Senhor, e fazer aquilo que te apraz em nosso ser, Jesus querido e santo. Que o teu Espírito Santo que está aqui, Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Como é maravilhoso, né? Este salmo é o salmo, chama-se o Salmo dos Degraus, né? Que é um louvor que o povo de Deus, quando ia para Jerusalém, eles iam cantando esse salmo. Do Salmo 20, até do Salmo 120 até o Salmo 135, todos são salmos de louvores a Deus. Aleluia. E aqui o Senhor usou o servo dele, que foi Salomão, que escreveu este salmo, para nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Louvado seja o Senhor. Então, amada igreja, aqui mostra o cuidado de Deus para conosco. Se Deus não tiver
edificando a nossa casa, todo o nosso trabalho será vão. Nada vai para frente. Temos que convidar o Senhor para estar na nossa casa. Porque se a nossa casa não for edificada pelo Senhor, nada prospera. E nós só vamos andar para trás. Não vamos dar um passo à frente e perder. Dar um passo à frente e perder. Por quê? Porque o Senhor não está na nossa casa. Nós vemos que lá em Jericó, aquelas muralhas de Jericó eram umas muralhas muito fortes, muito largas, que tinha até uma casa em cima da muralha, tão larga eram aquelas muralhas. E então, aquele povo que morava ali era um povo idólatra, que não conhecia Deus como Senhor dos senhores. E eles jamais pensavam que o povo de Israel, o exército, dando uma volta, 7 voltas ao redor daquelas muralhas, aquele muro vinha abaixo, jamais, porque ele era largo, forte, feito com pedra, e eles não achavam isso. Mas como Deus não estava lá, aqueles muros foram abaixo. E desse jeito é na nossa vida, quando nós não convidamos o Senhor para estar conosco, aleluia. E a igreja do Senhor, que faz menção do nome do Senhor, coloca tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor dá aos seus queridos aquilo que o Senhor promete quando nós fazemos a vontade dEle, aleluia. E no final desse versículo primeiro, diz assim: em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, esses 2 versículos aqui falam de segurança, de providência divina. Segurança no nosso lar, a segurança na cidade. Estes salmos para o dia de hoje é tudo que nós precisamos, é ter segurança. Mas nós sabemos que mesmo tendo segurança dentro do nosso lar, muita gente investe em muita segurança, é câmera, é vigia que passa na rua. A cidade tem os policiais para guardar, mas nós sabemos, se Deus não estiver no meio, nada vai impedir a violência que nós vivemos. Quando nós vivemos a pandemia, nós sentimos e vimos, contemplamos a mão de Deus, guardando o seu povo, louvado seja o Senhor. Porque só Deus para nos livrar de tamanha calamidade que foi aquela pandemia. Jamais se viu tanta mortandade. Mas o Senhor estava na casa de cada um de nós, nos livrando e dando a nós a sabedoria para sermos obedientes e estar com o Senhor constantemente em oração, buscando dele a sua face. Louvado seja o Senhor. Este salmo fala tudo que nós precisamos para este dia, esses dias atuais, a edificação da nossa casa. Se a nossa casa for edificada no Senhor, nós teremos paz, segurança e proteção. Sem o Senhor nós não temos. Sem o Senhor no nosso lar é uma casa de contenda. E também a nossa casa, ela não é lar. O lar são as pessoas que habitam na nossa casa. A nossa casa é um lugar para nós nos abrigar da chuva, do sol, do frio da noite, do calor do dia, né? Mas o lar, a casa nós compramos, nós construímos com a graça de Deus, mas o lar nós conquistamos com a nossa fé em Deus, com o nosso desejo de servir a Deus. Porque o nosso lar, nós temos que ser exemplo, nós que servimos ao Senhor. Nós não só pregamos a palavra de Deus com o microfone na mão. Nós pregamos a palavra de Deus no nosso lar, no nosso amanhecer, nós lavando a louça, nós lavando a roupa, varrendo a casa. Quando nós entramos no nosso quarto para orar, para clamar a Deus, para pedir proteção pelo nosso lar, pela nossa família, os nossos filhos vê a diferença quando nós servimos ao Senhor.
Mas quando nós amanhece o dia que não temos Deus na nossa vida, é uma tribulação. Tem pessoas que amanhece e anoitece murmurando. Não se lembra que tem que agradecer a Deus por todas as coisas, até pelos anos de vida, porque é uma dádiva de Deus. Nós chegarmos a 70 anos, 80, 90, como a minha mãe já tem 91 anos, é bênção de Deus, é coisa maravilhosa nós termos vida longa na presença do Senhor, porque é o Senhor quem nos dá esta graça. E então, amada igreja, este salmo também fala no versículo 3, aleluia, poderoso é o Senhor, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Aqui não quer dizer que nós não vamos trabalhar para ganhar o nosso pão, mas o Espírito Santo de Deus usou o salmista para escrever que é inútil trabalhar, se acordar de madrugada para ir trabalhar e trabalhar até altas horas da noite. Isso já aconteceu muito comigo, de trabalhar em 2 empresas, sair de uma às 5 horas da tarde e já ir para outra empresa até 10 da noite. Isso não agrada a Deus. Nós devemos repousar no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá o sono. Muitas vezes nós chegamos em casa tão cansados, tão abatidos, que não podemos nem dormir, com tanta dor no corpo. Precisa tomar um comprimido para poder as dores aliviar, para poder dormir. Então, igreja, tudo é na medida certa que o Senhor nos concede, porque é o Senhor quem nos dá a prosperidade. A prosperidade vem do Senhor Jesus, que adianta ganhar muito dinheiro e não ter a paz no seu lar, que adianta você ter uma bonita casa, uma boa casa e não ter paz dentro do seu lar, viver em contenda. É preciso que nós tenha a certeza que o Senhor estando no controle, o Senhor não vai deixar faltar o nosso pão, não vai deixar faltar a nossa veste, não vai deixar faltar a nossa alegria de servir o Senhor. Lutas nós teremos sempre, porque nós estamos aqui num lugar de luta, nós estamos na batalha, o Senhor peleja por nós. E nós confiando no Senhor, nós vamos à frente, nós vamos avante, louvado seja o Senhor. No Salmo de número 4, o versículo 7 e 8, nos diz ainda sobre o descanso. O versículo 7 diz assim, o salmista diz: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicavam o trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Louvado seja o Senhor. Aqui o salmista falava dos homens ímpios que tinham prosperidade, mas o salmista diz que o Senhor pôs alegria no coração dele, mais do que no tempo em que se multiplicava o trigo e o vinho. Embora que ele tivesse passando por um momento difícil, ele tinha alegria no coração. E é esta alegria que nós, Igreja do Senhor, também temos no nosso coração. Hoje, o pastor Adriano me perguntou cedo se eu vinha para o culto. E eu não vi quando ele perguntou. E quando eu vi, já tinha se passado, acho que uma meia hora. Aí eu fiquei agoniada. Será que o pastor, eu não respondi, o pastor foi embora e me deixou? Aí liguei para ele, ele não atendia. E eu fiquei preocupada, já ia ligar para o pastor Vicente. Mas aí o pastor Adriano buzinou lá na frente da minha casa e eu cheguei aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque, amada igreja, quando o crente passa um tempo sem poder vir para a casa do Senhor, é muito angustiante. Vocês que moram aqui perto são abençoados, porque todos os cultos podem estar aqui, a não ser quando tem uma
enfermidade, um compromisso mais sério que não deu para vir. Mas já pensou a gente passar 2, 3 meses sem poder vir para a igreja? É uma tristeza no coração, é uma dor que a gente sente de não estar aqui louvando. Assiste pelo celular o vídeo que o pastor posta, mas não é a mesma coisa de estar aqui olhando na face de cada um dos nossos irmãos, não é verdade, igreja? Então, amada, nós temos que agradecer ao Senhor por todas as dádivas que o Senhor nos dá. O Senhor, o versículo fala ainda, o Salmo 127, ele fala no presente e fala no futuro. Os 2 primeiros salmos falam no presente, e o 3, e o 4 e o 5 falam no futuro. Porque diz, os filhos são herança, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, nossos filhos, nós sabemos que Deus nos deu para nós cuidar, para nós ensinar o caminho do Senhor para cada um deles. Mas eles é do Senhor, é herança do Senhor. Na hora que o Senhor quiser levar os nossos filhos, ele é do Senhor, nós temos que nos conformar. Mas o Senhor é misericordioso. E no versículo 4 diz, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade, louvado seja o Senhor. Nós sabemos que uma flecha, ela tem que colocar no arco, né, para poder ser lançada. E os filhos são como uma flecha, que a gente vai lançar ele para o mundo. Como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos? Nós estamos criando os filhos no caminho do Senhor, ensinando a ele a palavra, com o nosso exemplo dentro de casa. Hoje eu não tenho mais filho pequeno, mas eu tenho bisneta que não sai da minha casa. E então eu procuro mostrar para elas duas, para minhas 2 bisnetas, o caminho do Senhor. Eu tenho uma netinha de 6 anos, que ela é muito agitada. E quando ela está sem o medicamento, não tem quem controle a Milena. E ontem a Milena estava zangada lá na minha casa, chorando muito, e disse assim, eu não sei porque Deus me botou neste mundo. Aí a Ana Paula perguntou para ela, tu não queria estar aqui não, Milena, aqui é tão bom. Aí ela, não queria não. Aí eu disse assim, Milena, Deus te botou aqui, Milena, para tu ser uma boa menina, tu ser um exemplo, tu ser uma boa filha, para quando teu pai e tua mãe estiver velhinhos, tu cuidar deles. Aí ela, não, quero não. Porque ela ainda é pequena, não entende, né? Mas a gente tem que ensinar, mostrar Deus para a criança, porque esta palavra fica no coração da criança. Outro dia eu vi na internet que uma mãe disse para o filho, olha, você toma esse leite todo, não derrame esse leite, porque tem tanta criança na África passando fome, e a criança ficou nervosa, com medo, e tomando ali o leite escorregou, o copo de leite derramou, a criança começou a chorar. Aí a mãe disse, você derramou o leite, pois você vai ficar de castigo. Prendeu a criança lá no porão da casa, e a criança ficou ali triste, né, magoada, e diz assim, mas Deus, o Senhor vai me castigar por causa de um copo de leite? Aí de repente começou a chover, muito relâmpago, muito trovão. Aí foi na hora que ele disse, Senhor Deus, tudo isso por causa de um copo de leite. Isso aí deve ter ficado, né, no coração da criança, que Deus era vingativo. Onde Deus não é vingativo, Deus é amor, Deus é misericórdia. É por isso que nós clamamos a misericórdia de Deus. E nós pais, avós, quem já é bisavó, tem que ensinar para nossas crianças a verdade de Deus. A verdade que Jesus é maravilhoso e que Ele é bom. E que Ele ama cada criancinha, quando a criancinha também procura fazer o bem. Porque é de pequeno que vai entrar no coração dele, que ele não pode ser má, ele não pode judiar com os animais, ele não pode ser desobediente,
Não que Deus vá castigar ele, é porque ele tem que ser um exemplo. Porque Deus colocou ele aqui para ele ser filho de Deus, ser abençoado. E a gente só recebe bênçãos sendo obediente. Louvado seja o Senhor. Eu criei meus filhos, trazendo para a igreja. Um está afastado, o outro nunca quis aceitar Jesus, mas eu continuo intercedendo ao Senhor para salvar o Joel, e creio que o Senhor vai salvar ainda. Antes de eu partir deste mundo, eu vou ver ele servindo ao Senhor. E tem o pastor Mário, que é o mais velho, que é pastor de um ministério, e o Senhor tem dado vitória, passa por muitas lutas, mas é vitorioso porque serve a Deus, né? E nós somos felizes por servir a este Deus. O versículo 5 diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. O que este versículo diz para os pais e para a igreja do Senhor? Que bem-aventurado o homem que tem esses filhos junto dele, que cria. Porque há 3.000 anos atrás, quando este salmo foi escrito, os filhos era como que fosse a aposentadoria dos pais. Não existia INSS, não existia BPC, não existia banco, era só a roça, a colheita, as fazendas, as ovelhas, os boi que eles criavam. E então, quando o casal ficava velhinho, se não tivesse filho, eles se arriscavam, o gerente da fazenda, o empregado, ver que eles não tinham família, querer se apossar do que eles tinham. E os filhos era para proteger os pais, para cuidar dos pais. Hoje, nós ainda temos muitos filhos que cuidam dos seus pais idosos, mas também tem muitos que não querem cuidar, que não tem tempo. Na correria da vida, trabalha o marido, trabalha a mulher, e não tem tempo nem de criar os filhos, quanto mais os pais idosos, cuidar. Já coloca num lar de idosos, mas não era para ser assim, né? O certo é os filhos cuidar dos pais, até o último instante da vida, né? Porque nossos pais cuidou de nós. Nós nascemos, crescemos e aprendemos com eles. E temos que ser grato a Deus e a Ele, nossos pais, que nos ensinou o caminho da verdade, o caminho de Deus. Porque quando eu era criança, que morava com a minha avó não perdia um culto. Nós morávamos no bairro do Henrique Jorge, nós ia para a igreja no bairro da Bela Vista, bem longe, a pé, a gente ia a pé, atravessando um campo que chamava o Campo dos Ingleses, e era só mato, só uma vareda de mato, mas não tinha a violência que tem hoje. E a gente não perdia um culto, e nem cansava, e nem acontecia nada com ninguém. Ia uma caravana de 10 irmãos, porque todos os meses a gente tinha que ir 2 vezes na sede, que era no tempo, na Assembleia de Deus da Bela Vista. E hoje, até para vir de carro para a igreja, nós não queremos vir. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriou. Muitos preferem em casa, ficar em casa assistindo a live, mas o Senhor nos desperta a buscar a face dEle, a ter mais intimidade com Deus, convidar Deus para a nossa vida, convidar Ele para os nossos projetos, porque se o nosso projeto que nós temos na nossa vida, de consertar uma casa, de construir uma casa, de comprar um carro, de botar um comércio, de botar uma lojinha, seja o que for, só vai prosperar se nós convidar o Senhor para ser o edificador desta obra. Porque senão não vai dar para trás. Mas com o Senhor na peleja, mesmo que o nosso plano, o nosso projeto, o nosso sonho não seja o de Deus, não seja o projeto de Deus, Deus transfere o nosso projeto para o projeto dele e dá certo, ainda dá melhor do que o nosso.
porque Ele é poderoso para fazer. Então, amada igreja, pais, mães que têm criança pequena, bote seu filho cada dia para aprender de Deus. Quando ele te fizer uma pergunta sobre Deus, responda conforme o Espírito Santo colocar no teu coração, que a criança vai crescer com temor de Deus, para ele ser obediente, para quando nós não estiver mais aqui, se Cristo demorar a vir buscar a sua igreja, os filhos de vocês estão ocupando essas cadeiras. Louvado seja o Senhor. Porque se for ensinado de pequeno, mesmo que um dia ele fique adolescente, fique jovem, se desviar, ele tem no coração que o caminho certo é Jesus. Porque a minha neta, Ana Paula, ela está com 18 anos. Ela ficou na igreja até chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, Ana Paula não quis mais ir para a igreja. Se afastou-se, mas ela sabe que Deus é poderoso e que ela ainda vai voltar para servir ao Senhor. Outro dia ela foi para o estádio, e lá no estádio teve muita bala de borracha, e ela ficou com tanto medo, chorando lá e dizendo assim: ai meu Deus, tomara que ela me chama de mãe, que foi eu que criei. Ah meu Deus, tomara que a mãe esteja orando por mim. Aí como ela sabe que a oração tem efeito, que podia livrar ela ali de uma bala de borracha, era uma bala de borracha, mas se pegar no olho, causa um prejuízo, pode ficar cega. Se pegar no ouvido, pode ficar sem ouvir. Então, ela agora adoeceu novamente. O ano passado a Ana Paula adoeceu em dezembro, foi internada, agora novamente. Aí eu disse: Ana Paula, minha filha, você é uma jovem de 18 anos. Por que é que você só vive doente? É falta de Deus na sua vida. Você tem que voltar correndo para Jesus, para você estar debaixo da mão potente do Senhor. Porque eu oro por você, eu peço a Deus para lhe curar, eu vou para o hospital com você, eu fico uma semana inteira no hospital com você, mas você precisa da proteção de Deus. Você agora é de maior, você agora tem que pedir a Deus que Deus perdoe você por ter se afastado e voltar para Jesus, porque eu não vou estar passando pano. Não, tá bom, tá ótima a sua vida. Vai para a faculdade, vai para o trabalho, tem um namorado, sai para se divertir, e Deus fica onde? Fez um voto com o nosso Senhor Jesus, e Jesus é tão maravilhoso, que se passasse na entrevista de emprego, porque ela nunca tinha trabalhado, se passasse, porque tinha muita gente capacitada mais do que ela, e ela achava que ela não ia conseguir. Se ela conseguisse essa vaga, ela vinha para o culto um domingo no mês. Aí eu disse: tá pouco, mas para início tá bom, vamos menos uma vez no mês. Aí passou 2 meses sem vir. Aí veio no dia da Santa Ceia, né? Aí agora ficou enferma com a infecção no rins, ou é uma inflamação, não sei bem, né? Mas para a honra e glória do Senhor está bem melhor. Está com 5 dias hoje, que eu é 4, que está tomando medicamento, mas já está bem melhor. Mas eu todo o tempo no pé dela: volta para Jesus, renova a tua aliança com o Senhor está voltando. Leva teu namorado para aceitar Jesus, porque ele nunca aceitou Jesus. A mãe dele frequenta a igreja, mas não é bem firme também. Mas convida para vocês dois serem abençoados. E mais na frente, quando vocês casar, vocês têm um lar abençoado por Deus. Louvado seja o Senhor. E a igreja do Senhor também é uma aljalva, né? É um lugar que os nossos filhos vão ser pastores, os nossos filhos, os nossos netos vão ser pastores, vão ser evangelistas, vão ser missionária, a diaconisa para cuidar da obra do Senhor. Então o Senhor se alegra quando nós ensinamos o caminho da verdade para os nossos, para a nossa descendência. Eu sempre estou orando para Deus livrar a minha descendência dos perigos desta vida e salvar e libertar. Porque uma coisa, nós não podemos ficar conformados: não, estou na igreja, pronto. A salvação individual, cada qual por si. Não, nós temos uma responsabilidade. Deus nos entregou nossos filhos nas nossas mãos, para nós cuidar deles. E
não estamos isentos de, não, é neto, eu não vou cuidar do meu neto, vou também. Já que o pai e a mãe não estão cuidando para ensinar o caminho do Senhor, os avós também têm o direito de ensinar e de fazer com que eles cheguem ao Senhor. Que o Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio, é a nossa alegria, é o nosso tudo. Ele não deixa faltar nada. Olha, na pandemia eu não tinha ainda meu benefício. E eu não passei um dia de necessidade no meu lar, porque o Senhor enviava. E Ele envia. Se não tiver, pode ficar na certeza que o Senhor envia. O Senhor jamais deixa nós confundidos quando nós vivemos fazendo a vontade dEle, procurando servir Ele na beleza da santidade dEle. Eu peço ao Senhor, Senhor, cuida de mim. Me dá saúde, Senhor, para me estar na Tua casa. Me dá saúde para me estar na Tua presença. Passa o Teu bálsamo na minha mente. Já estou ficando esquecida. Muitas vezes esqueço até o nome das pessoas. Mas eu louvo a Deus, porque já estou com 71 anos. Ainda estou de pé na presença do Senhor. E creio que até o Senhor me chamar, eu estarei adorando ao Senhor aqui neste lugar. Porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E eu amo esta igreja. Amo a missionária Rita, o pastor Vicente e a todos. Como meus irmãos na fé. Como meu pai na fé, a minha mãe na fé. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor Jesus cuida de nós. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. E só a Ele nós devemos adorar e servi-lo na beleza da sua santidade. Que nesta noite o Senhor Jesus nos ajude a caminhar sempre olhando para Ele, fazendo a vontade dEle, direcionando nossos familiares para o Senhor Jesus. Aleluias. Lá em Mateus 7, o versículo 24 e o 27 fala do homem prudente e do homem imprudente. O prudente construiu a sua casa na rocha. E veio a chuva, e veio o vento, e veio a tempestade, e aquela casa não caiu, não foi abalada. Porque a rocha significa Jesus. Ele construiu na rocha. Jesus estava na vida dele. Já o imprudente fez a casa, o alicerce da casa dele na areia. Não convidou o Senhor para aquela construção. E quando veio a chuva, veio o vento, a casa foi ao chão. Então, igreja, é assim que nós temos que vigiar. Todo o nosso projeto se chama Jesus, vem comigo. Faz por mim, Senhor, aquilo que eu não posso. Se for da Tua vontade, me ajuda que eu consiga fazer o que eu estou planejando em fazer. Porque às vezes nós queremos fazer algo e nós não temos dinheiro para fazer. Se for a vontade de Deus, Ele vai abrir a porta. Ele vai fazer nós trabalhar, vai aparecer alguém na nossa casa, trazer uma costura para me fazer, eu ganhar o dinheiro para fazer o que eu estou querendo para você. Se você tem um comércio, Deus vai mandar comprador para comprar o que você tem para vender. No seu trabalho você vai ser promovido, porque você está pedindo segundo a vontade de Deus. Se for a vontade dEle, Ele vai prover. Ele vai lhe dar além do que você pede, porque é assim que a palavra de Deus diz, que Ele dá além daquilo que nós pedimos. E nós, servos do Senhor, somos felizes. Se Ele der, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Porque Ele vai dar quando Ele sabe que nós estamos querendo aquilo, é para a honra e glória do louvor dEle. Não é para nossa honra, não é para nós se apresentar, se aparecer, como aqueles homens que foram fazer aquela torre de Betel, a torre. Eles foram construir aquela torre para chegar no céu, para eles ter fama, se mostrarem. E o Senhor viu lá do céu que não era daquele jeito. E o Senhor desceu e confundiu a língua deles, porque todos falavam ali a mesma língua. Mas o Senhor veio e confundiu a língua daqueles homens, que o pedreiro pedia tijolo, eles levavam água. O
vez dele pedir água, ele levava massa. E a torre não foi para frente, e não foi edificada, nem a cidade foi edificada, e terminou a torre caindo, porque eles queriam glória para ele, e o Senhor não dá a glória dele para outro, para ninguém. A glória do Senhor é do Senhor. Tudo que nós almejar, nós temos que saber que é para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. E esta, amada igreja, é a palavra que eu trouxe nesta noite, que o Espírito Santo me direcionou para ler este salmo, fazer algumas anotações, como eu disse que eu já estou um pouco esquecida, para poder falar para a igreja que o intuito do Senhor é abençoar todos nós, toda a igreja dele, mas ele só pede algo de nós, é que nós o louvemos, o adoremos na beleza da sua santidade e sejamos fiéis a ele. E aqui eu já quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Como é bom, né, irmãos? Saber que o Senhor cuida de nós, do ser humano. Então, todos os nossos cuidados, em qualquer área da vida, se o Senhor não guardar, se o Senhor não prover, tudo será em vão, ou seja, não teremos resultados. Então vamos confiar nossa vida, nossos projetos, nossos planos, nossa casa, nossa família ao Senhor. Eu, ao longo desses anos, eu me lembro de muitas pessoas que já passaram pela igreja comigo. Alguns estão em outros lugares, adorando a Deus, servindo, glória a Deus. Outros, né, eu vi como a vida, eles perderam muito na vida, né? Inclusive os filhos, né? Então, meus amados irmãos, vamos guardar esta palavra de hoje no nosso coração. Essa palavra, essa mensagem hoje é o que Deus preparou para mim e para você, tá bom? Glória a Deus. Meus amados irmãos, domingo passado eu não pude estar aqui, por um motivo de força maior. Tem coisa que é uma vez na vida e a gente não pode deixar de fazer, né? E sábado passado, nós tivemos a alegria, né, de ter o irmão Kleber se reconciliando com Jesus, que eu havia convidado muitas vezes, né, e não dava certo, e ele veio e se reconciliou. Domingo ele estava aqui com a esposa, né, e eu não pude estar, mas ainda consegui cumprimentá-los na porta da igreja, e eu gostaria de convidar ele aqui à frente, porque alguns dos irmãos não participaram dessa oração e foi tudo muito corrido, mas eu gostaria de convidar ele aqui à frente, ele, a irmã Gisela, né, e o irmão Francisco, que o nosso irmão Kleber, nós conhecemos eles ali nos cultos, lá na casa do irmão Francisco, né, e foi uma bênção para a glória de Deus. Eu quero orar pela família, em nome de Jesus, tá, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Só o Senhor é Deus, para que o Senhor Deus venha firmá-los, né, na presença do Senhor, que eles continuem sendo uma bênção. Inclusive ele está pedindo oração também pelo José Silvano, está internado. Vamos pedir o milagre de Deus na vida do José Silvano, em nome de Jesus. E a irmã Gisela também está pedindo oração pela Raquel, que está depressiva. Nós vamos aproveitar essa oração e orar em nome de Jesus, amém? Prazer, meu querido, muito bom. E essa jovem? Sobrinha, amém. Tá bom, vamos orar pela família, glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Quero dizer para o irmão Kleber que é uma alegria, e essa casa é do nosso pai, e nós estamos de braços abertos para lhe receber com a sua esposa, tá bom? Que Deus abençoe. O irmão Francisco foi a porta lá que Deus preparou para nós estar fazendo culto lá, e através desse culto, essa amizade, né, meu irmão, essa irmandade, glória a Deus. Levante as mãos para cá, igreja, vamos orar pelos servos de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós invocamos neste momento, ó Deus, o Teu poder celestial, Senhor, sobre a vida do Teu Filho, mais uma vez, para que ele esteja firme na Tua presença, para que ele venha dar muitos frutos, que é o desejo do coração dele, ó Pai, juntamente
com a sua esposa, meu Senhor. Abençoa, meu Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Eu peço também por essa jovem, Senhor, abençoa ela, Pai, guardando, livrando, repreendendo todo o mal. Abençoa para ela se firmar nos teus caminhos, Jesus. Abençoa a nossa irmã Gisela, meu Deus, dá força, dá graça para ela continuar lutando. Nosso irmão Francisco Souza, abençoa também os seus filhos, ó Pai, o Bruno, meu Deus. Ó Deus, abençoa, traz o Bruno de volta, firma ele na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos a tua bênção para esta família, Pai. Pedimos também, meu Deus, pelo José Silvano, que está internado, meu Deus, opera um milagre na vida dele, dá saúde, opera maravilhas para a glória do teu nome, ó Pai. Nós pedimos também pela Raquel, que está depressiva, vem operar na vida dela, Senhor, vem repreender toda depressão, Espírito Santo, vem libertar esta vida, vem dar a ela o prazer, a alegria de viver, repreende todo o espírito do mal, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os amados em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, Deus abençoe, Jorge. Deus abençoe, minha querida, glória a Deus, amém. Eu quero fazer mais uma oração com a igreja ainda de pé. Quero convidar aqui o nosso irmão Diácono Del, é Hildon Rodrigues, mas é Del, vem cá com a sua companheira, a Rosângela, e também a sua mãe, é a mãe, né, a sua mãe? É, a Maria Rodrigues. Vamos orar por esta família também, vem aqui à frente, né? O nosso irmão Del precisa muito, né, nesse momento, de uma direção de Deus, né? Glória a Jesus. Rosângela, Deus abençoe. Fique do ladinho dele. Levanta as mãos para cá, querido. Fica aqui, minha irmã. Vamos pedir por esta família. Eles têm vindo aqui à casa do Senhor, têm adorado a Deus conosco. Eu tenho certeza que Deus tem falado com eles e vai continuar falando. Pai amado, nós apresentamos essa família diante de Ti, ó Pai querido. Invocamos o Teu poder celestial, Senhor, sobre a vida deles. Que o Senhor venha dirigir, venha guiar, venha colocar no coração deles, ó Pai, a decisão certa, como eles têm que fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa a tua filha, dá a ela graça, poder do alto, dá saúde, abençoa o teu servo, Senhor, ajuda ele neste momento, dá força, dá graça, dá sabedoria, abençoa também a Rosângela, Senhor da glória, vem operar na mente e no coração dela, Senhor, opera, Senhor, dá o poder a ela, meu Pai, dela está aos teus pés, rendida completamente a sua vida a Ti, ó Pai. Ó Deus, opera um milagre na vida dela, Senhor, tem misericórdia e abençoa, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe vocês, glória a Deus, amém. Jesus, oh glória, aleluias. Inclusive o irmão Del trouxe uma parte da família domingo, né? Nós vamos estar orando pelos demais, a Oscarina, Lindomar, Valdiane, Márcia, Sofia, está aqui nas nossas orações em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou passar aqui rapidamente os avisos para nós fazermos nossas orações finais e encerrar o nosso culto a Deus nesta noite, amém? Glória a Deus. Sim, nós tivemos também aqui a aceitação, né? Aceitou Jesus a Ana Karina, né? Neta da nossa irmã Maria do Carmo, né? Glória a Deus, está ali a Ana Karina, né? Disse: vovó, para mim ir para o céu tem que aceitar Jesus. Tem, minha filha, pois eu quero aceitar Jesus, né? E ela também é uma criança ainda, mas, né, já sabe que precisa de Jesus, como todos nós precisamos, né? Aleluias. Meus amados irmãos, nós temos hoje a ausência do presbítero Rondinelli, que está pregando lá na igreja do Palmirim, né, a convite do pastor Hildes, mas a sua família está aqui, a irmã Irilene, Nelire, que Deus abençoe. A nossa irmã Silene também justificou que está enferma, né? Vamos pedir que Deus dê a saúde dela. Nosso irmão Regiano também justificou que está enfermo, vamos pedir a saúde dele, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão cooperador Zé Divar também não está bem de saúde, vamos pedir a saúde dele em nome do Senhor Jesus. E, meus irmãos, hoje nas nossas orações nós vamos estar orando pela missionária Solange, que está fazendo aniversário, né? Vamos orar e pedir que Deus continue abençoando esta mulher de Deus, esta bênção, né? Tem sido uma bênção para a obra do Senhor, para muitas vidas, tá? Nós vamos também estar apresentando nossas orações finais, irmão. O nosso irmão Luiz André, que está com muita febre, né? Talvez a irmã Ivone disse,
talvez levasse até ele para a UPA. Vamos pedir a saúde dele. E também vamos pedir pelo Edneu, do irmão da irmã Ivoneide. Estivemos lá quinta-feira, orando por ele ali, uma situação muito delicada, precisa de um milagre de Deus, né? Também vamos pedir pela irmã Núbia, que deseja muito estar na igreja, mas o seu estado de saúde tem impedido. Vamos pedir vitória, mas o irmão Alberto está aí, glória a Deus, representando a família. Vamos pedir pela família. Nós vamos estar orando também pela irmã Maria do Carmo Leite. Nós firmamos diante de Deus um propósito lá na casa dela. Lá tem outras famílias também dela. Vamos estar fazendo uma campanha de oração lá nas quintas-feiras. Eu faço um apelo aos varões, irmãos e irmãs, venha evangelizar, venha nos ajudar nas quintas-feiras, porque a gente formando 2, 3 grupos, nós podemos atender vários lares que estão clamando por oração, estão clamando por uma palavra de Deus. Então aqui toda quinta-feira, 7 da noite, nós saímos aqui da igreja e vamos para os lares. Contamos com o seu apoio, em nome do Senhor Jesus, tá? Também, irmãos, nós estamos orando pelo irmão Antônio, esposo da irmã Dária, que passou por uma cirurgia e está se recuperando, né? Pelo Flávio, que também está se recuperando, e pela família. A nossa irmã Francisca Vidal, né? Pela saúde dela, pela recuperação dela. Então, nós vamos estar apresentando esse período de oração, e você coloca diante de Deus também aquela pessoa, aquela família que precisa de um milagre, está passando por lutas, tribulações, né? Teve uma pessoa que ligou para mim essa semana muito aflita, porque a filha dela, que é casada, a filha e o esposo, é a Emanuela, né? Está desempregada, e o esposo, e ela disse assim: eu lembrei do Senhor, pastor Vicente, e liguei, porque eu sei que quanto mais servo de Deus orando, essa porta vai se abrir. Emanuela, vamos pedir que Deus venha abrir a porta para o casal, né? São formados, têm formação, mas as portas se fecharam. Vamos pedir um milagre de Deus ali, a providência de Deus. Ela é uma serva de Deus também, a Emanuela, né? E o esposo, glória a Deus. Vamos colocar diante de Deus aqui na oração. Meus amados irmãos, dia 24, quarta-feira, é noite de Natal, né? O mundo celebra o Natal, né? Nós, igreja evangélica, não celebramos o nascimento de Jesus dia 25, porque ele não nasceu dia 25, mas ele nasceu. Um dia Jesus nasceu, né? E já que as pessoas celebram o nascimento de Jesus, que é chamado de Natal, né? Fala da natalidade, do nascimento dele, nós vamos, na noite de Natal, nós não vamos fazer o culto de doutrina normal. Vai ser um culto de celebração, trazendo uma mensagem aqui, né, de Cristo, do Senhor Jesus, da missão dele aqui na terra. Então você está convidado, e convide as pessoas. Nós estaremos aqui trazendo uma mensagem da pessoa do Senhor Jesus, de quem ele é realmente, Salvador, Senhor, né, da vida dele a este mundo. E então eu convido a igreja a se fazer presente, né? Creio que a maioria que não estarão viajando pode estar aqui, tá bom? Vem em nome de Jesus. O culto começa normal às 19 horas, próxima quarta-feira. E no dia 31, amados irmãos, tá? Também é uma quarta-feira, tá certo? E nós vamos ter aqui o culto das oportunidades, tá bom? No dia 31, a passagem de ano, para você falar algo do como foi o ano que está se encerrando e sua expectativa para o ano que vem. Você vai apresentar o Senhor Jesus conosco, tá bom? Glória a Deus. E no mês de janeiro, irmãos, eu vou estar postando no grupo da igreja, no mês de janeiro, nós temos o aniversário da obra da congregação no Parque do Vaqueiro. Então, mês de janeiro, último sábado de janeiro, 31 de janeiro, tá? Último sábado lá no Parque do Vaqueiro. O culto lá é mais cedo, tá bom? Você já reserva o último sábado de janeiro para estar conosco no Parque do Vaqueiro, tá bom? Então já fica aí, eu já estou avisando, e nós vamos depois passar o convite, né, no grupo, para você convidar pessoas. Vamos ter o ônibus aqui na porta, como sempre, para estarmos lá adorando a Deus, tá bom? Meus irmãos, são esses avisos. Eu quero convidar o pastor Marcos para ele fazer essa oração final, apresentando estas vidas, pedindo o milagre de Deus. E você se liga com Deus aí também,
e peça o milagre de Deus no propósito que você está aí diante de Deus. Pastor Marcos. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos já agradecer a Deus por todas as bênçãos, tudo que foi ministrado nesse culto, amém? As orações implementadas neste lugar, a palavra pregada através da serva do Senhor e também os avisos que foram dados, tá bom? Vamos orar para que Deus possa abençoar toda a programação até o final ainda deste ano, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, queremos, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, expressar nossa gratidão, ó Pai, mas acima de tudo apresentar, Senhor Deus, todas as vidas, Pai, que foram colocadas aqui, Senhor Deus, pelo Teu servo, Pastor Vicente, ó Pai, que o Senhor possa vir abençoar, Senhor, venha ajudar, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas pelejas, ó Pai, Pai querido, Pai amado, vem repreender toda a enfermidade na vida dos Teus filhos, Pai, na vida daqueles, Senhor Deus, que aqui, Senhor Deus, acreditaram, ó Pai, nas orações deste lugar, ó Pai querido, Pai amado, vai visitando o Teu povo espalhado por toda a face da terra, Senhor, Pai querido, venha visitar a cada lar, Senhor Deus, meu Pai querido, vai repreendendo todo mal, todo afronto, todo investido do inimigo, ó Pai, que neste ano seja um repleto de bênção, ó Pai, e de milagre da Tua pessoa santa e bendita, Pai querido, Pai amado, já vai, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, o Senhor, as atividades da semana, o culto de celebração na quarta, Pai, Pai querido também, Senhor Deus, já avisando, Senhor Deus, o aniversário do Parque do Vaqueiro, que o Senhor possa vir estar até abençoando e derramando a Tua graça, Pai celestial, meu Deus e Pai, abençoa, Senhor, entra com providência, Pai, em nossas vidas, Senhor, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa levar o Teu povo em paz e em segurança, Pai, livra, Senhor, do mal, do homem perverso, Senhor, dá, Senhor Deus, uma noite abençoada, um dia, Senhor Deus, meu Pai, um dia de semana abençoado no trabalho, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, falou também nessa noite, ó Pai, Senhor, abençoa esse casal, Senhor, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ele possa, Senhor Deus, manter a sua família para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai querido, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, a irmã Rita, Pai, entra com providência, Senhor Deus, Pai querido, faz seu milagre, Senhor Deus, na vida da Tua serva, Senhor, e assim, Senhor Deus, todos os Teus filhos aqui neste lugar, nessa congregação, Pai querido, muito obrigado, é o que nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia! Aleluias. Antes das bênçãos, eu quero só avisar a igreja que o pastor Adriano traz água de coco e tapioca para você comprar e jantar, porque as tapiocas são grandes e são boas, viu? Você vai gostar. E assim você está ajudando o servo de Deus também, que vem de longe, né? Para adorar a Deus aqui conosco, tá bom? Receba as bênçãos do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.